Está no ar mais um programa Missão Educar. E nós temos aqui a professora Gilza Moura Pedrosa, que nós vamos continuar falando com ela aqui sobre a questão da alfabetização, mas agora já envolvendo uma alfabetização que envolve crianças portadoras de alguma dificuldade de aprendizagem. Mas, o Flávio, você sabe que antes de começar a entrevista, a gente apresenta a Ana Maria Mascaro, na escola Piccolino Mil, não é isso? Escola Piccolino Mil, onde educar é uma arte, é a arte do acolhimento, com corresponsabilidade. Grande educadora Ana Maria, minha amiga, apresentadora também do programa Missão Educar. E então nós vamos falar com a Gilza Moura Pedrosa, que é uma professora aposentada. Ela desenvolveu um método de alfabetização próprio chamado GMP, e ela, além do mais, trabalha com alfabetização e trabalha dando cursos para a formação de alfabetizadores. E também membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e palestrante. E hoje nós vamos continuar falando, professora, sobre a questão do seu método de alfabetização, mas como você previu ou não previu que você encontraria crianças com dificuldade de aprendizagem, não só dificuldade convencionais, dificuldades mais tipo transtorno de aprendizagem, transtorno de dificuldade de aprendizagem. Você previa alguma coisa nesse sentido? Eu previ de certa maneira, porque foi em 1971 que eu fiz o meu primeiro curso sobre dislexia, todo em inglês, com o professor americano, eu não sei inglês, o tradutor era espanhol, 40 horas de aula, foi na PUC do Rio de Janeiro. Sei. Mas eu já era preocupada com as pessoas que não conseguiam aprender a ler. Não sei porquê. Eu via um coleguinha que não conseguia aprender a ler, eu ficava indignada. Por que ele não aprendeu? Os outros aprenderam. Isso de pequenininha? Desde 7 anos eu comecei a perceber. Já estava na veia, já. Já. Então, eu tinha um primo, ele já falecido, era professor na PUC, lá do Rio de Janeiro, professor de História, e ele sabia que eu gostava dessa área. Eu já tinha feito o Doma Della Cato. Ah, você fez o Doma Della Cato? Fiz. Então, eu já estava no caminho. E ele soube que ia haver esse curso na PUC, e ele me inscreveu. Então, eu fui lá fazer sobre dislexia. E eu fiquei apaixonada. Só que desde aquela época eu ficava, mas por que essa dificuldade? Para mim, isso não é dificuldade na minha língua, na minha língua falada no meu país. Isso foi passando o tempo, não tinha material, porque era muito início lá, né? Sobre dislexia nos Estados Unidos. Estavam vindo para cá as primeiras pessoas, né? A dar o curso. Então, nós não tínhamos informações. Não tinha celular, não tinha o Google, né? Oh, meu Deus, não tinha. Bom, tinha para eles lá. E não tinha também o meu prazer na língua. E isso também atrasou muito. Até um dia eu consegui, lá em São Lourenço, uma palestra lá na Eubiose sobre dislexia, né, do ABD aqui de São Paulo. Eu era presidente da PAI, arrumei um grupo e nós fomos lá assistir. Falei, eu não acredito que alguém vai falar sobre dislexia. Então, aí já estava começando já livros na nossa língua. E eu comecei a pesquisar muito, muito interessada. E eu usava tudo que eu aprendi lá na PUC, eu usava e dava muito resultado. E o Doma também, né? O ensinamento que foi feito sobre o cérebro, então a gente sabia com quem estava lidando. Então, começou aí o meu interesse. Até que, acho que há 2 anos, eu fiz uma palestra, formatei uma palestra sobre a dislexia numa visão brasileira. Tá. Então, depois eu quero voltar só uma coisinha aí. Você falou sobre o Doma Della Cato.
A teoria do Homo Delacato, que é a reorganização neurológica, ele ajudou na construção do método para você ensinar crianças com dificuldades. Em que aspecto? Nossa, em tudo. Em tudo. Porque ele vem do método global, né? Sim, método global. Só que como não era também o nosso método, então como eu falei, eu sou muito observadora, eu gosto de pesquisar e presto muita atenção no que passa à minha volta. Antes de ser da eubiose, eu já seguia isso, não é? Você tem que ter uma atenção especial a tudo que passa ao seu redor. Então, eu comecei a usar o meu conhecimento para ajudar aquelas crianças. Como? Exercício cerebral. Mas eles não tinham dificuldades, eram crianças, meus alunos, crianças consideradas normais. Mas nós fazíamos todos os exercícios que podiam ser feitos numa clínica do Domo Delacato, né, com os aparelhos todos especializados, e a escola era um sítio, então nós andávamos em cima de árvores colocadas no chão para dar equilíbrio, sabe? Então começamos a fazer as bolas jogadas para ele segurar as bolas grandes, ia diminuindo o tamanho das bolas até virar uma bola de gude. Sei. Porque aí estava testando a visão, a destreza, visão, né, o controle motor. Isso. Então, a lateralidade, né, a importância que o Doma faz sobre a lateralidade. Definir a lateralidade até os 9 anos. Depois, sim, nós podemos hoje pentear o cabelo com a mão direita, com a mão esquerda. Nós estamos fazendo exercício cerebral, que deve ser feito. Mas o Doma reforçava isso, é trabalhar o corpo para desenvolver o cérebro desenvolvia o corpo, toda a sua magnitude. Exatamente. Então, uma criança parada, ela não está desenvolvendo o cérebro. Então, ainda mais hoje, através da tecnologia, está muito rápido, passando rápido na frente da criança, uma visão muito rápida, que é só passar o dedinho ali, ele já está vendo várias imagens. O que está acontecendo? Essa ginástica cerebral está ficando para trás. E nós temos que trabalhar o cérebro de uma criança. Exatamente. Me ajudou muito o Doma. Me ajuda até hoje. Agora eu vou pegar uma coisa. Você falou aí que você também pertenceu e pertence à Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu, como também estou na Sociedade Brasileira de Eubiose, eu pergunto para você, os conhecimentos do professor Henrique lhe favoreceu em que aspecto? Assim como o glindoma, o método da reorganização neurológica, os ensinamentos do professor Henrique lhe ajudou em que aspecto para a construção do seu método? Aumentar a minha vigilância nos sentidos, né? Que eu aumentei muito. Como eu falo, o professor, o alfabetizador, tem que ter olhos de águia, né? Uhum. Ele tem que ter olhos de águia, senão ele não consegue perceber o aluno que está ficando para trás. Nós não podemos. Nós temos lá 800 horas aulas, nós temos que igualar os alunos. O objetivo de um professor na sala de aula é esse. Né? Uma sala homogênea é muito melhor trabalhar do que uma sala que tem vários níveis de inteligência. Então, o ideal seria colocar todos numa linhagem só. E o professor deixou essa magnitude também da gente pensar na criança. Inclusive, no pupilo. No pupilo. Então, gente, o pupilo, a criança, eles vão ser nós no futuro. Exatamente. Então, o que nós temos que dar a eles? O melhor que tivemos, ou ainda o mais ainda aprimorado que tivemos para eles poderem chegar no ponto. E, além do mais, nós tivemos lá dentro da sociedade, com a aprendizagem do professor Henrique, a Margarida, né? A professora Margarida. Margarida Estrela. Margarida Estrela, Vidal, esse povo todo. Você vê como que as coisas vão encaixando. Eu fiz o Domo Delacato, depois teve lá em São Lourenço. Eu moro perto de São Lourenço, na Itajubá, e eu já trabalhava, minha irmã estava sabendo também, que ela era dona da escola, que ia haver um curso lá em São Lourenço, dentro da Escola Pai, ministrado por uma senhora chamada Beatriz, Bernadette, e Margarida Estrela. Então, eu fui aluna deles lá sem saber o que era a eubiose. E fiquei maravilhada. Nós ficamos lá uma semana estudando, fazendo esse curso. Uma semana? Sim, sabe?
E foi muito bom. Então, eu fui assim, eu fui ajuntando conhecimento. Porque a Margarida Estrela também, ela Tem juntou o as coisas material, que o professor deixou e ela também teve na escola do Glindoma, não teve? deve ter, porque Parece-me que tem alguma coisa que ela é, fala de reorganização neurológica, ela cita sim, é o tudo Doma igual, della sim. Cato. E outra coisa, o meu material sumiu. A gente fica dando curso, ele vai passear, né? E eu fiquei muito triste. Quando veio uma pessoa lá da Eubiose e falou assim, eu tenho um negócio para te dar. Falei, que será, né? Quando eu abri, era a apostila da Margarida Estrela. Falei, gente, mas a apostila que eu perdi, quer dizer, sabe? Então, voltou para mim. Uma parte da apostila, ela voltou. E me deu muito conhecimento, porque eram as dificuldades nossas, as brasileiras, a nossa E língua. quando você fez esse curso, aí você começou a trabalhar com crianças com alguma dificuldade já ou não? Sim, era com as crianças, nós usávamos o termo excepcionais, Ah, né? é aquela época. A minha irmã tinha uma cabeça muito à frente, sabe? Então, ela era diretora de uma escola municipal e ela conseguiu abrir dentro dessa escola municipal uma escola especial. Uhum. Então, lá era atendido crianças que tinham problemas neurológicos e também físicos, Naquela né? época era praticamente a PAI dominava, Ainda não como a existe, PAI não não, foi muito bem é, reconhecido com lá em tudo Itajubá isso. não tinha pai, estava começando assim o movimento e podia fazer isso as escolas, depois foi proibido. É por algum motivo, não sei por que motivo foi proibido isso. Então, eu comecei a trabalhar com essas crianças. Então, por exemplo, a gente ensinava pelo método global, a criança que não sabia falar, porque falava muito enrolado, não andava direito. Então, nós ensinávamos pelo método global através de fichas e as crianças conseguiam ler. Então, só que nós tivemos que fazer esse trabalho. Fomos para o Rio, lá em Humaitá, parece, se não me engano, uma clínica lá do Domo, Ah, é. e fizemos lá Que um estágio. hoje é Instituto Veras, né? É, Lá no o Rio de doutor Janeiro. Veras. E aí ele era com o doutor Veras ainda lá, Ah, quando com o nós Dr. fomos. Veras você fez? E lá também, perto de Belo Horizonte, a cidade de. Não é Divinópolis, me deu branco, não. Me deu agora o nome Eu branco. sei que tinha Belo Horizonte, mas O doutor Rubens Crespo era o mesmo, ele era como que se fala? Junto com o doutor Veras, ele abriu lá. sim, uma espécie de uma filial. Sim, Não uma filial, mas seguindo as mesmas metodologias do. Chegamos até levá-lo, o doutor Rubens Crespo, lá para Itajubá. Ele Nossa, fazia tratamento lá. Então, o que tinha que ver? Fazer tratamento, exercício com os olhos, com o com os ouvido, com as olhos, mãos, com os pés. para desenvolver Então, os olhos de justamente, águia. então, ontem no curso, quando eu falei sobre lateralidade, ninguém sabia o que era lateralidade. Então, eu passei para eles de uma maneira dinâmica também, né? E eles começaram a ver a importância. Muita gente não sabe, Dirceu, se você tem a sua lateralidade não definida ainda, você tem dor de cabeça, dor na coluna, dor na nuca, dor no pé, Ah, tem é? azia, tem tontura. Por quê? Porque é justamente o meu método. Eu tirei as dificuldades. É uma linha reta. Então, se você é destro, você tem que usar o lado esquerdo do E cérebro. até que idade você falou? Até 9 anos? 9. Até 9 anos. Tem Pela que definir. metodologia do Glindoma, né? Tem que ser definido. A criança que tem cruzamento, que eles falam, né? Que é ensinado nos olhos, por exemplo, geralmente dá dificuldade na matemática e no comportamento. Ah, é? Então, são coisas que você vai olhando a criança e fala, é isso, é isso. Então, você vai adaptando as dinâmicas na sala toda, que a sala vai gostar, mas quem vai ser beneficiado é justamente as pessoas. Então, é só Porque o Glindoma tem bastante tem dinâmica que são feitas. As mesmas dinâmicas que são feitas com as crianças são feitas com os adultos, né? mesma coisa. É praticamente a mesma, né? Porque a técnica é o seguinte, a criança quando nasce, ela está lá no berço, a mãe geralmente põe de barriga para cima, né? O que acontece? Um dia ela começa a mexer, um dia ela vira, outro dia ela vira de bruço, aí depois um dia de repente, ela fica na posição de engatinhar, ela começa a arrastar, Arrastar, depois ela se depois ela posiciona vai para engatinhar, engatinhar. depois ela ajoelha segurando no bercinho, e de repente ela dá um impulso e fica em pé. Aí quando ela fica em pé, ela vê a mãe andando, o pai andando, porque ela não tem noção do que é andar.
E engatinhar, tanto é que eles começam a engatinhar para trás, a gente empurra, eles vão para frente. Então, são esses detalhes. Se pular uma fase aí, vai dar fase na vida toda. Então, uma criança, por exemplo, que não engatinha, ela vai demorar a falar. Então, todo aquele movimento... Vai ter dificuldade para sim, falar. Bom, sabe? muito bem. Nós vamos continuar falando disso daí. E, Flávio, o que nós vamos colocar agora? Vamos colocar todas elas, que o nosso segundo bloco já está indo mesmo. É rápido. Todas elas é uma loja que agrega uma cultura diferente de vestir-se. E todas elas procuram, todas elas, para se vestir bem. E agora, continuando com você, Gilza, aí nós estávamos falando do Glindoma, aí você falou do Raimundo Veras. O Raimundo Veras faleceu e o filho dele, que sofreu um acidente e que ficou paraplégico, de repente eles recuperaram por toda aquela questão da... Aí vem o filho dele, comandou até a morte e continua hoje como Instituto Veras, preparando professores profissionais dentro dessa metodologia. Mas aí é que entra, você falou, a criança vem passando por todas aquelas fases, até a hora que ela levanta, que ela vê todo mundo se movimentando, aí, meu Deus, que mundo maravilhoso, o que eu tenho pela frente para explorar? E você disse, dependendo das fases, ela vai ter complicação na aprendizagem. Teria alguma dessas fases do desenvolvimento da criança que implicaria na questão da dislexia ou não tem nada a ver? A nasce disléxica? Já nasce. É um transtorno. Mas então é genético? É genético. É uma região do cérebro que não é irrigada normalmente e a cintilografia prova isso, mostra claramente aonde não está sendo irrigado. Então, e não é doença, não precisa tomar medicação. Não é Nenhum doença. medicamento não precisa ser tomado. Não está classificado em doença, nem transtorno, nem nada. É um transtorno. É um transtorno. Que tem, sabe? Nasceu daquele jeito. Então, o que vai acontecer? Vai detestar ler a vida toda. Uns nem vão aprender a ler, se não tiver um bom alfabetizador, que entenda sobre dislexia. Porque você vai ter que ter mais paciência, mais conhecimento, mais sabedoria para ensinar o disléxico. Ele pode aprender? Sim, pode aprender, pode fazer faculdade, como eu disse para você do rapaz que estava lá no curso ontem. Mas os problemas são imensos, são gigantescos. E os professores não entendem o que é realmente dislexia. Então me diz... Acham, então, assim, rotulam como preguiçoso, sabe? Sei. E você teve experiência com aprendizagem, com alfabetização com dislexia? Ah, sim, tive. Então conta pra gente aí, Gil. É um menino que estava no 4º ano, numa escola particular, e ele não conseguia aprender a ler. Então, ele foi levado para a escola, a própria escola indicou para levar para a escola da minha irmã. Você faz um atendimento individual também, né? Então, ele foi para a escola da minha irmã, e a escola estava quase fechando, por vários motivos lá, e uma escola maravilhosa, num sítio, sabe? Era uma escola eubiótica. Então, eu olhei no menino, um menino muito bonito, 4º ano, ele era grande, e os pais tinham poder aquisitivo excelente, mas não conseguiam fazer nada pelo menino. Então, eu falei, então vamos começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, eu só coloco esse menino dentro da sala do 4º ano, ele estava no 4º ano, mas não sabia ler uma palavra. Escola particular. Se vocês permitirem que eu passe
para os colegas que ele é disléxico. Pode. Aí você, mas agora eu quero perguntar para ele se eu posso fazer isso. Aí perguntei para o menino, ele falou que podia. E era uma turma muito pequena. Era muito pequena mesmo. Não sei se eram 5 ou 6 alunos. Estava fechando mesmo a escola. Não estava pegando mais alunos. Então, só que eram 6 alunos excelentes. Aqueles maravilhosos que você começa a falar, eles já sabem. Meninos e uma menina só no meio. Então, o que eu fiz? Reuni na próxima aula e contei para eles o que era dislexia. Falei assim, no linguajar para eles se entenderem, né? E eles ficaram encantados de saber aquilo. Eu falei, pois é, vai entrar um menino aqui, ele é grande, ele é disléxico, ele tem esse problema, e nós vamos ter que ajudar. Vocês podem me ajudar? Porque ele, por exemplo, não consegue copiar. Vocês têm letra bonita, vocês terminam logo, então você pega o que terminar primeiro, copia para ele. Foi uma maravilha. Os colegas ajudaram mesmo. Só que o disléxico tem uma vantagem em cima de muitos alunos. A inteligência deles é imensa. Eles só não sabem ler. Então, a inteligência era incrível, sabe? E essa turminha gostava muito de jogar futebol lá na escola, e esse menino adorava futebol. Então, juntou tudo, né? E ele conseguiu ler. No final do ano, ele conseguiu ler, no 4º ano. A escola, como fechou, e ele foi para um 5º ano. A mãe foi aconselhada a colocar numa escola não muito difícil. Só que eu fui chamada lá um dia, porque os professores estavam desesperados, porque o menino era preguiçoso, malandro. Então, rotularam. Aí eu deixei falaram. Aí eu virei e falei para o professor, assim, que eu já tinha conversado com 2 professores, explicado. Aí eu falei com esse professor, você sabe o que é dislexia ou não? Nunca ouvi falar isso. Então, acho bom você pesquisar, porque ele é disléxico, ele é diagnosticado e ele tem direitos. Ele pode trazer uma pessoa para ajudá-lo. A escola pode colocar uma pessoa também dentro da sala para dar apoio. E ele é completamente diferente. Você vai ter que fazer avaliação nele de maneira especial. Mas os outros não têm esse direito, mas os outros não são disléxicos. São disléxicos. Sabe? Então, o professor não entende, não sabe. Então, essas pessoas sofrem demais. E esse rapaz que estava fazendo o curso aqui, eu acho que ele vai dar aula até para disléxico algum dia. E ele é incrível, ele falou que passa por isso mesmo. Porque os professores não entendem. Ele é rotulado, então o dislexia é rotulado como vagabundo, preguiçoso, preguiçoso. Tudo que você possa imaginar. E às vezes, por não conhecer, até parece. O professor não conheceu o que é dislexia, ele não desconhecendo, ele acredita mesmo que é vagabundo, que é relaxado. O rapaz do curso aí virou e falou assim, aí eu ficava na minha. Quer dizer, entra na rotulagem, né? Então, você vê, é muito difícil isso. É muito complicado. Então, a gente tem que saber o que é dislexia, mas não é só o que está lá escrito no livro. Porque você falou no 5º ano, quando ele entrou para o 5º ano, é que foi dar esse problema de Deu lá fora, porque o colégio que foi alfabetizar não conseguiu. Certo. Aí nós alfabetizamos ele praticamente 1 ano, menos de 1 ano. Aí ele foi para o 5º ano. Só que os professores não sabiam que era dislexia. Não sabiam o que era dislexia. Então, ele é preguiçoso, ele é malandro, ele é isso, ele é aquilo. E como você perguntando para um dislexo, por exemplo, como é que ele, o sentimento, a sensação que ele tem por essa dificuldade? Dá a impressão que é uma coisa assim tão angustiante para o dislexo? É angustiante, é triste, eles ficam muito tristes. A autoestima é lá embaixo. É mínima a autoestima deles, eles não têm. Eles têm raiva de ir para a escola, eles têm raiva do professor, até dos colegas, porque a impressão que dá é que ele deve pensar assim, será que essa professora está escrito isso mesmo? Será que ela está lendo? Será que esses meus colegas não estão fazendo hora e estão agradando a professora? Porque eles não entendem. É porque as letras se confundem. Quando ele olha lá um texto no quadro ou no livro, aquelas letras se misturam, é riscos. É riscos e rabiscos virados para lá, para cá, para cima, para baixo. Não, eu fico me colocando na posição, seria mais ou menos assim, eu vou ler um texto em chinês.
Sim, a mesma coisa. E você está lendo direitinho e fala assim, está escrito aqui isso, e eu fico desesperado. Eu imagino até que nesse sentido, essa criança possa vir tanto sofrer bullying e entrar no processo depressivo, muito. quanto ela pode ser a bulinadora dela, Também. reverter aquela Sim. situação de raiva Pode. e agredir o colega. Então, então você, mas ele não é disléxico. O pai dele é assim, a mãe dele é assim, o avô. Claro, ele é genético, então alguém na família também é disléxico, não sabe. Mas ele vive à toa, ele ganha dinheiro. Ganha, eles são inteligentes. Eles podem ser financeiramente até melhores que os próprios irmãos que fizeram faculdade. Porque na matemática não tem isso para eles. O problema dele tem maior dificuldade também. Aí é a descalculia, né? O problema maior deles também, assim, a memória curta é curtíssima. Então, por exemplo, se você pergunta, quem descobriu o Brasil? Ele olha para você e fala assim, não sei. Aí você continua a aula. Aí, de repente, ele fala, professor, quem descobriu o Brasil foi fulano de tal. O professor falou, muito bem. Essa hora, o professor tem que dar nota. E não dá. Deu a nota. Se passa 5 minutos, 10 minutos, o professor fala assim, quem descobriu o Brasil mesmo? Ele fala, não sei. Mas ele não está mentindo. Não vem na memória dele. É como se fosse um lapso, como se fosse um estímulo que chega e vai percorrer todos os neurônios que está com aquela dificuldade de fazer as conexões, né? Nas sinapses. Aí, de repente, fez a conexão, ele volta e fala. Aí também acabou a memória. Para copiar, Disseu, tem um texto pequeno no quadro. 5 frases, ou um período. Ele levanta os olhos, começa a copiar. Então, ele copia 2 palavras, porque a memória dele não dá para guardar todas as palavras que ele tem que copiar. Aí ele abaixa a cabeça. Quando ele levanta, aonde os olhos bater, ele copia. Então, se for na segunda frase ou na terceira frase, ele vai copiando. Então, não tem aquela noção de sequência. Então vai ficar um pedaço da primeira frase, um pedaço da segunda, um pedaço da terceira. Se manda ler também um texto, quando sabe ler, ele começa a ler, de repente ele não acompanha, ele vai pulando frases. É muito difícil, é muito sofrido. Então, as avaliações, o meu ver, no meu ponto de vista, nós fazíamos assim. Aí o professor falou assim, mas isso é covardia, ele vai tirar a nota boa e o outro que sabe, que estuda, não vai tirar. Mas se ele respondeu certo, ele merece ter a nota àquela hora. Porque se você for fazer uma prova escrita para ele, ele não vai responder. Não vai. Bom, pode responder se aquela prova foi feita assim em 3, 4 horas, que aí ele recupera a memória, mas ele não vai lembrar que ele tem que voltar lá para responder aquele questionamento. Agora, Gilza, a dificuldade de ensinar um disléxico, ele tem a dislexia, mas não tem nada a ver com descalculia, quer dizer, matemática ele vai bem. Não, se ele souber ler os números, se ele percebe, ele tem uma inteligência muito grande. Mas o número ele não tem dificuldade, ele não embaralha, não. Às vezes sim. A tendência também porque é uma leitura. É uma leitura. É a fase de leitura. Né? Agora, se você contar 1, 2, 3, 4, ele vai saber, né? Agora, a leitura, escrever lá 1, para ele ler 1. Se você falar 1, a noção é mais rápida. Isso daqui, Então, agora, o professor de matemática, o alfabetizador de matemática, tem que entender também sobre dislexia. Porque a matemática não vive sem o português não vive sem a matemática. Então, ele aprende mais por símbolo? Aquele caso, depende. Porque a memória dele vai e volta, de repente você pega, que número é esse? Você fala, não sei. Mas, agora, tem o seguinte, se ele tem 15 anos, ele já tem 15 anos de experiência. Então, isso vai acumulando, vai vindo, vai saindo, voltando, e ele vai conseguindo muita coisa. E, olha, muitos disléxicos são... Tem muitos disléxicos famosos, né? Por exemplo? O Einstein. Nossa, tem tantos. Tantos. O pessoal fala, fala de vários personagens. Muitos, mas tem muitos. Vários, né? Agora, eu entrei no Google para ver personagens brasileiros. Não tem nenhum. Não tem nenhum, não quer dizer que não tenha. Será que não é por uma questão de pesquisa? Não tem nenhum. Então, falei, puxa vida, não tem nenhum brasileiro, né? Então, você vê, estrangeiros tem muitos, né? Muitos mesmo. É incrível a quantidade que tem.
Mas você vê, o E brasileiro todos não... eles se destacaram, vai. Nossa, Então eu acho que no Brasil tem muita destacou que não tem os estudos, não tem esse mesmo tempo de estudo da lá nos Estados dislexia, Unidos, o mas deve ter presidente dos bastante. Estados Unidos tem, né? Nossa, famosíssimos. Então você vê assim, poxa vida, eles não têm, eles falam mesmo. Agora, esses dias eu vi uma reportagem, não sei se foi do Jô ou Bial, com o Cardoso, aquele Ah, cômico. aquele. Ele é disléxico. Mas ele fala, eu sou Ele é muito disléxico, é difícil, inteligente. é muito complicado. Ele falou que sofreu muito. Só que ele é humorista, ele sabe viver, e ele solta piada em cima, porque ele tem aquele domínio. Mas ele falou que foi muito difícil a vida dele para chegar até onde chegou. Então, o único famoso que eu conheço é ele, brasileiro. É, mas deve ter mais gente mesmo. Sei. Agora, Gilza, o seu método é construído de uma experiência do método fônico, que é do fono, com o global. O método Glindoma é global. E o fônico, então você junta os dois e cria o seu método. Você vai do fônico para o global e vem do global para o fônico. Então você faz a ponte entre um e o outro. Eu fui alfabetizado pelo método global, com 6 anos. O livro da Lili. Então eu fui alfabetizado pelo... Qual o nome da Lili? Eu fui pelo Caminho Suave. O Caminho Suave também é global. O Lili é um texto enorme, a primeira página. E é assim, o método global você aprende o texto. A professora fala um dia, ela lê para você 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai lá. Depende do livro da sala. Aí, de repente, você decora. Aí ela dá aquela folha para gente, né? Depois, quando ela viu que você decorou, interpretou, sabe, falar tudo, dar as respostas todas, vem uma folha com todas as frases picotadinhas, assim, para a gente recortar. Então, a gente recorta todas as frases. Aí, o que faz? A gente junta o texto, forma o texto com as frases, que elas vêm todas misturadas. Aí, você forma as frases. Aí, você vai ler. Então, o que a professora fala? Qual é o título? Você sabe que é o primeiro. Aí, fala, qual que é a primeira... onde está escrito, Lili, olhem para mim? Ela assina a primeira. E a última? Então, você vai sabendo, você vai falando o que está escrito, porque você é inteligente, treinou muito, chegou naquele ponto. Se pega uma criança que não é própria para o método global, ela vai ficar para trás. Geralmente, não é uma só, não, né? Aí, depois que ela viu que nós estamos fazendo isso e escrevendo, ela fala, escreve aí, olhem para mim. Nós já decoramos como é que escreve, olhem para mim, escreve, olhar. Aí ela vem com com essas fichas outra vez, todas recortadas em palavras. Aí vem muito mais fichas. Então, você tem que juntar aquelas palavras todas e formar o texto. Aí você faz. E aí a compreensão vai se dando ao longo do processo? Aí depois ela pega essas fichas, outras fichas, recorta todas em letras. Vem palavras em sílabas, depois em letras. Você imagina o tanto que tem que recortar. Ou seja, ela vem do texto para as frases e para as palavras. E chega nas letras. Contrário. E o fonético sai das letras, das sílabas, as palavras, as frases e o texto. É interessante que o seu vai do fonético para o global e vem do global para o fonético. Quando eu chego na palavração simples, eu não falo com eles, eu mostro para ele que é mais bonito falar bala do que bala. E, então, a sonoridade da língua também. E no começo, quando eu falo assim, repete, eles não querem ouvir eu falar repete. Então, eles leem mentalmente bala. Então, eles leem numa velocidade enorme, globalmente, bala, e falam bala. Então, eu estou treinando o cérebro deles. Casa. Agora, o mais interessante é que aí eu falo assim, vamos lá, olhe para mim, escrevam aí, bala. Eles vão escrever, porque eles sabem todas as letras e todos os sons. Tá. Agora, então, Gilza, que você falou, gostaria que você contasse também para a gente a sua experiência de alfabetização com o autista. Sim, porque aí hoje é uma polêmica muito grande entre um grupo que não gosta que se fale do TEA, que é transtorno do espectro autista, que se enquadra o meu amigo Cristiano Camargo, que aliás até preciso trazer ele aqui para a entrevista,
Ele não gosta do termo TEA, de espectro, ele fala que cada autista é um autista, Sim. e aí eles são muito inquietantes com relação a inúmeros especialistas que surgiram e vai surgindo e as Vai pessoas surgir vão mais ainda. falando e de repente criou-se essa, nossa, parece que só se fala de autismo, de curso de autismo para tudo quanto é lado. Conta essa sua experiência de alfabetizar um autista. Eu alfabetizei um menino lá em casa, aula particular, e ele chegou lá em casa, foi incrível, porque o meu apartamento, a sala é bem grande. E ele chegou, virou e falou assim: mamãe, olha que sala grande. E nenhum aluno meu chegou em casa um dia e falou isso. E ele começou a prestar atenção na sala e falando sobre tudo. Falava muito. E eu fui fazer avaliação nele. Então, comecei pelas letras, todas misturadas, fora de ordem. E ele soube todas as letras. E a mãe dele do lado. Eu falei: eu quero que você fique do lado para você ir em casa também, quando você me ajudar. Ela ficou ali do lado. Só que era impressionante. Pinta para mim. A mãe já ia lá no pote de lápis pegar o lápis. Eu dava sinal para ela que não, é ele que tinha que pegar. Então, quando ele pegava o lápis, eu falava: que cor é esse lápis? Já testando se ele sabia cores. Então, o menino, eles têm uma hiperatividade, né? Eles conseguem se movimentar muito, ficar olhando muito, eles são meio agitados, bastante agitados. Só que tem uma coisa, eles são muito inteligentes, a inteligência deles é acima da média. Tem essa característica da inteligência. É. Então, esse deveria ser um de Asperger. É como fala-se, né? Um autista leve. Né? Que é o que Então, eles não gostam do leve, nem leve. do médio, nem do grave. Então, eles, falar a verdade, eles não gostam de rótulo nenhum, de nome nenhum. Mesmo que você arrume um nome... Realmente, porque o que eles querem dizer é o seguinte, é que, na verdade, cada autista é um autista. Mas se pensar bem, cada um de nós não somos um. Somos. Na nossa e nós somos autistas também. Não é? Somos todos autistas. O dia autistas. que a gente deixar de ser autista, nós estamos perdidos. Nós somos também. Então, eu comecei a treinar com ele, e dando ditado para ele, e trabalhando com as letras, né, com o alfabeto e com os ditados. E, de repente, eu mostrei para ele, entrei na fase da silabação. Aí comecei a mostrar para ele, só que eu ensinei, ele não sabia os sons. Aí eu ensinei os sons para ele. E ele prestava muita atenção. Só que assim, ele está prestando atenção em você, de repente os olhos são desviados para outro. Né? E eu falava: olha para mim. Então, o tempo todo eu pedia para ele olhar nos meus olhos. Isso é muito importante com o autista, porque, de repente, ele vai acostumando a ficar olhando nos seus olhos, parece que ele fica hipnotizado, então ele consegue bastante. Então, o que eu fiz? Eu fui mostrar para ele que, quando ele juntava o B com o A, formava Bá, mas eu não posso falar. Então, eu mostrei para ele que letra essa faz o som do B, agora faz o som do A junto. Então, quando ele viu que ele falou Bá, mas ele pulava na cadeira, ele ficou muito alegre. Então, quando ele chegou no dia que ele colocou lá bala e leu bala, o menino ficou eufórico. Então, por incrível que pareça, esse menino foi alfabetizado em 19 horas aulas. 19 horas aulas. Depois foi para a escola, depois ele mudou de escola, então hoje eu não sei como ele estava. Mas acompanhando a sala, ele não acompanha, lógico, igual os colegas, ele não segue a classe, mas ele aprendeu a ler, ele sabe ler. E impressionante a destreza que ele tinha para muita coisa. Então, a gente tem que ficar atento nisso, na inteligência deles. Ok. Então, nós vamos a um comercial e depois nós voltamos com a Gilza falando sobre as dificuldades que ela encontrou durante a vida toda dela para alfabetizar crianças.
retomando aqui com a professora Gilza, e eu quero saber de você agora uma dificuldade que você teve para ensinar, alfabetizar um autista, para você alfabetizar uma criança com dislexia e os outros transtornos que se aparecem, o famoso TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, esse transtorno. Você teve experiência com crianças que são mais enérgicas, mais ativas? Você teve alguma experiência com esse tipo de Tive com a alfabetização? hiperatividade. Era um menino assim. No meu ponto de vista, a hiperatividade tem todas aquelas características que nós sabemos, mas também tem uma que é fundamental. Ele é muito inteligente também e ele sabe aproveitar muitas das situações. Então, a gente chega a ser, muitos deles, mal educados, mas eles sabem que são mal educados, porque eles sabem que podem ser. Então, nós temos que ter o conhecimento e a sabedoria para entender esse ponto e ser firme com eles, muito firme. Então, eu alfabetizei um menino, e, por incrível que pareça, o pai dele era famoso lá na cidade, então ele falava para mim assim, eu não venho mais nessa escola, meu pai vai fechar essa escola. Sabe? Então, ele sabe que tem poder. Eles são especiais mesmo, mas eu consegui. Mas ele detesta ler até hoje, nem sei se está lendo mais. Mas ele aprendeu a ler e eles conseguem, só que eles são muito inteligentes. Então, o hiperativo, se os pais têm condição de colocá-lo num curso assim, mais técnico, para ele realizar, né, atividades que vai transpor para ele conhecimento, ele vai fazer alguma coisa com as mãos, com a cabeça, e a ter atenção, é bem melhor. Os cursos técnicos, tem cursos técnicos maravilhosos que eu acho que tem o hiperativo, ele ia ser realizado. Porque para ele ficar sentado numa sala de aula, estudando português, geografia, matemática, história, ciências, inglês, é demais. Porque não é? tem muito hiperativo, que é aquela diferença que a gente costuma fazer. Tem as crianças hiperativas, que Sim. precisam realmente, e a criança com transtorno mesmo de hiperatividade não é esse índice todo alarmante que o pessoal fica falando. Então, uma criança com hiperativa, é difícil para ela ficar sentada numa sala de aula. É difícil, pô, nós sabemos disso, até para nós que dizemos como normais, né? Tido como normais. É difícil você permanecer mais do que meia hora prestando atenção num conteúdo. Até nós adultos sabemos disso, que é difícil. A mente vai e volta. Enquanto que você está com a prática, você está executando, não tem por onde fugir. Então, essas crianças deveriam ser tratadas, por exemplo, dessa forma. Um pouco mais no sentido da prática. Mas os nossos estudos todos são teóricos? Todos teóricos, todos teóricos. E as salas de aula, o tamanho, a dimensão de uma sala de aula é para caber as carteiras, o número exato de alunos, a mesa do professor. Não dá nem para se mexer em algumas delas. Tem sala que não dá para se mexer. Então, o ideal seria as salas ter o dobro do tamanho, com um espaço livre, sem carteiras. Ou do mesmo tamanho com a metade dos alunos que tem. Ah, sim. Sim, então, excesso de alunos, o professor ele fica sem a capacidade de domínio, porque a falta de educação é grande dentro de sala de aula, em todas as escolas. Não são só as escolas, como eles gostam de referir, escola pública. Então, quer dizer que falta de educação não deve ser confundido com TDAH, né? De jeito nenhum. Não é? Professora, agora, quando tem só a falta de atenção, eu não gosto nem de usar essa palavra déficit de atenção. Eles têm uma atenção diferenciada. Então, por exemplo, a minha atenção, eu chego aqui, eu vejo tudo que eu tenho que fazer, eu falar e ver, perceber, e ela vai embora. Só que eu estou aqui, eu continuo prestando atenção aqui, mas a minha atenção, ela flui. Então, aí tem alunos que têm, como eu era, e acho que ainda sou até hoje, o meu pensamento é muito rápido. Ele é muito rápido. Então, se o professor começa a dar uma aula, ele tem uma voz lenta e está demorando já viajou. Eu já escutei, eu já sei aquela aula, eu já fui embora. Já foi embora, já construiu o que você tinha construído. Quando voltou, pega a história na metade. E só que eu continuo ali na sala de aula. E o hiperativo, não, ele não pode sair, porque a porta está fechada, ele tem que seguir regras. Então, o que ele faz? Ele joga uma bolinha de papel no colega, ele conta uma piadinha lá atrás. Então, ele começa a mexer
com a atenção dos colegas. E os colegas começam a prestar atenção nele. E aí é o transtorno da sala de aula que o professor não vai conseguir dominar. Aí não é o transtorno só do aluno, é o transtorno da sala de aula, né? É o transtorno da sala de aula. Agora, você teve a experiência com outras crianças ou adultos que apresentavam algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, por exemplo, com aquela síndrome que nós comentamos aqui anteriormente, síndrome de Irlen. É um curso que tem em Belo Horizonte, né, lá no Hospital dos Olhos. É fantástico. Irlen é um sobrenome de uma médica que ele descobriu essa síndrome. E é fantástico. Eu fiquei curiosa porque saiu lá, eu entrei lá num elevador lá que eu fui no Hospital dos Olhos, porque é onde eu faço o meu tratamento, né? E estava lá no elevador e estava lá uma propaganda enorme, bonita, sobre a síndrome de Irlen. E só que estava escrito assim, dislexia da leitura. Eu falei, mas como? Dislexia da leitura. E aquilo chamou minha atenção. Então, eu fiz inscrição e fui fazer o curso. É fantástico. É fantástico. É aquele mesmo princípio que eu falei daquela médica que tem um site chamado Olhos de Águia? Não, aqueles são mais exercícios, né? São mais exercícios. E são fundamentais, eles funcionam, eles são verdadeiros. Isso eu faço todo dia. A visão volta normal mesmo, né? Então, esse você faz o curso e você pode diagnosticar. Só que depois tem que ir para Belo Horizonte e terminar o recurso, né, do diagnóstico. Então, como que você diagnostica? Você tem umas transparências, umas folhas de transparência, e cada folha tem uma cor. São 7 cores. Bom, Gilza. Acabou. Então, procure lá Belo Horizonte. Nós nos empolgamos aqui, o Flávio está dando sinal que acabou, nos empolgamos, mas quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa Missão Educar, com todos os esclarecimentos que você trouxe, que vai ser bastante útil para os nossos professores, para os nossos alfabetizadores. Muito obrigado. E a gente se despede do Missão Educar. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos.